Queria convidar a amada igreja a se colocar de pé e abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu, na viagem, o Espírito Santo falou comigo. E é interessante você entender isso. Pastor, isso é letra para mim? Essa revelação foi para mim? Eu ia pedir uma coisa porque ficou um pouco anti-operacional, mas eu ia pedir para pegar um espelho grande que a gente tem de 1,5 metro ali dentro de casa, botar... Não, mas não precisou, porque eu pensei nisso e é arriscado de uma criança passar, tropeçar e cair e acabar quebrando. Mas eu queria botar o espelho aqui na minha frente, na diagonal, para que eu pudesse ministrar olhando para mim. Mas eu lembrei que não precisava, porque a câmera tá ali, ó, e tem o retorno da câmera. Então, hoje, literalmente, eu posso ministrar. Não, ali o quadradinho da câmera tá... Eu tô me vendo ali, ó. Claramente eu tô me vendo. Então eu quero trazer essa mensagem para a igreja, primeiramente olhando para mim. Então essa mensagem é para mim, em primeiro lugar. A palavra fala que é como uma espada de 2 gumes, traduzindo. Quem aqui já lutou um kendo da vida, né? Não sei se você teve essa experiência, né? De lutar o kendo ali com a simulação da espada katana, que é a espada considerada mais afiada do mundo. E eu lembro quando, ironicamente, eu peguei um poodlezinho número 1 e botei o nome dele de katana, cara. Putz, né? Aí eu uma katana. Né? O dentinho afiado, né? Pera que aquele dentinho me mordeu, eu falei, isso aqui é uma katana. Então pronto, já tá batizado katana, né? Aquele dentinho de filhotinho fininho. Mas antes mesmo de olhar para mim, eu quero dizer que quando Deus me deu essa revelação aqui, foi num culto, sentado diante de um homem de 95 anos, o Espírito Santo falou com ele. E aí você para imaginar um homem justo e fiel, um testemunho vivo para mim, que é o avô da minha esposa e meu avô. E olhando para ele, o Deus me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, se ele não está livre disso, quem sou eu? E ele baixou a cabeça e falou assim, meu neto, eu preciso vigiar. Então, se você está debaixo disso, se você é pastor para baixo, se você tem 95 anos para baixo, acredite, você pode se encaixar nessa, mas não é... Ah, mas isso é letra? Não, não foi letra. Isso é revelação. É diferente. É um alfabeto inteiro. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, os primeiros versículos nos diz o seguinte... Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas de estar morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois elas são dignas. Uau! O vencedor será assim, vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, mas eu acho que não tem como começar essa ministração sem antes te pedir perdão, Pai. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós negociamos? Quantas vezes permitimos que pensamentos que não provêm de Ti pousem sobre as nossas cabeças? Nós queremos confessar diante do Senhor que nós somos falhos. E queremos clamar que o Teu amor e misericórdia recaia sobre as nossas vidas, mas que nós possamos agora tomar uma atitude de arrependimento, de busca de perdão ao Senhor, para que as nossas vestes possam ser limpas e possam estar brancas, para que se a trombeta do Senhor tocar essa noite ainda, até mesmo no meio desse culto, nós possamos, Pai, falar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que nós possamos ser levados ao céu de glória junto contigo, para fazer parte do Teu grande exército. Eu clamo tudo isso, já te agradecendo em nome de Jesus, e eu peço que os meus irmãos que estarão recebendo essa ministração, seja aqueles que estão aqui conosco fisicamente, como os que estarão recebendo pela internet, possam ser edificados, transformados, libertos, curados, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar.
O título dessa noite não poderia ser outro a não ser Mantenha-se Vigilante. Quero até agradecer a Larissa que fez uma mídia legal pra gente. Eu pedi a ela, né? Mandei a torre e ela conseguiu fazer. Muito obrigado, Larissa, pelo teu carinho com a obra de Deus. Muitas pessoas em diversos lugares do país têm como um dos principais temas a serem abordados quando falam em sociedade. E são vários os tópicos elencados, mas a maior parte delas coloca em primeiro lugar a questão da segurança pública. Então você pensa, assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo é assim. Não acredite. Né? Muitas pessoas, às vezes, não saem dos seus estados, não conhecem o Brasil como um todo. Eu dou graças a Deus por ter essa oportunidade de conhecer praticamente todos os estados da federação, menos 2. Então, eu posso dizer um pouco sobre o Brasil, porque já andei por ele em várias situações. E eu posso dizer que, conversando com várias pessoas em vários lugares, várias delas vão dizer: segurança pública é a principal questão que me incomoda, que eu preciso, que eu peço aos governantes, que eu faça abaixo-assinado e etc. Então, né, voltando agora para o Rio de Janeiro, que é onde nós estamos fisicamente, a segurança pública é uma questão muito complexa. E muitas pessoas investem rios de dinheiro em sistemas de monitoramento eletrônico. Eu lembro até uma experiência que eu passei recente no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, onde eu passava por bairros onde, eu vou dizer que todas, porque mais de 70% você já pode falar em totalidade, mais de 90%, então acho que mais de 90% das casas tinha ou concertina, ou tinham cerca elétrica, ou tinham os dois. Algumas tinham concertina com a cerca elétrica passando na concertina. Traduzindo, eu falei, caramba, o negócio aqui tá... Aí falaram, pastor, o senhor não tem ideia da quantidade de casas que estão sendo invadidas aqui na nossa cidade, no nosso estado. E eu fiquei assim, poxa, eu pensei, se fosse falado algo assim como Rio de Janeiro, eu entenderia, mas a gente está no Rio Grande do Norte, né? Então, teoricamente, você pensa que é um lugar mais tranquilo. Mas não, era uma realidade. As ruas vazias. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com o meu Brasil? A violência se instaurou de uma forma muito grande, né? E está aprisionando muitas pessoas. Mas é interessante que, em cima dessa realidade da violência urbana, muitas pessoas estão fazendo o quê? Colocando esses tipos de proteção. Então, alguns colocam a concertina, outros botam a cerca elétrica, mas os bandidos até isso já aprenderam a burlar. Como fazer para conseguir burlar essas duas situações? Então, elas partem para a terceira tentativa, que às vezes é o quê? Um policiamento comunitário, onde você contrata pessoas que ficam fazendo rondas de moto, né? Você vê, às vezes, você dá dormir na casa de uma pessoa, você vê alguém buzinando, fazendo uma sirene ali 10, 11, 1 hora da manhã, e esse barulho é esse? É literalmente para mostrar que está sendo o quê? Monitorada a área, sendo cuidada a área. Mas existem alguns que investem ainda um pouco mais. E essas pessoas vão fazer um quê? Um sistema de monitoramento dentro das suas casas. São monitoramentos inteligentes e caríssimos. E aí essas pessoas vão ter ali desde a questão de uma senha para poder entrar e sair de casa, algumas fazem a questão biométrica, onde você tem ali o leitor biométrico, outras fazem a leitura facial. Algumas que são as mais caras, você tem inclusive câmeras espalhadas pela casa externa e internamente. Então, pro lado de dentro da casa, você também tem câmeras, traduzindo. Se você tiver numa situação de perigo e você fizer uma codificação, falar alguma coisa, as câmeras começam a gravar dentro da casa também. Para o quê? Para que o sistema de monitoramento possa estar abastecendo a polícia com o que está acontecendo dentro da casa, para que possa tomar uma ação de pronto emprego. Traduzindo, muitas pessoas estão investindo muito dinheiro nisso. Mas aí vem uma questão. Quando você chega dentro da sua casa, você tira o alarme para poder adentrar ela. Não é isso? Não é isso? E você gastou muito dinheiro, talvez 10, 20, 30 mil reais em um sistema de alarme daqueles da NASA, aquele de última geração. Mas eu pergunto a você, de que vale esse alarme se uma vez que você entrou dentro de casa e agora já tirei, já calcei minhas pantufas, eu não for lá e acionar o alarme novamente?
De que vale todo esse investimento em segurança se eu, como o dono, o gestor desse material, não for lá e por simplesmente fazer o quê? Acioná-lo. Não fizer o acionamento dele. De que vale isso? Hoje eu quero brindar aqui os meus amigos sulistas. Obrigado. Né? Para aquecer a garganta, como disse aqui a outra. Aí a outra tá tomando café, daqui a pouco eu tomo café do outro. E a gente vai aquecendo a garganta, né? Por causa do choque climático. O fato é, você pode ter o melhor sistema de alarme que for instalado na sua casa. Se você não decidir acioná-lo, se você se distrair, meu Deus do céu, espero que vocês tenham entendendo isso. Se você se distrai, mas aí vem um ladrão e entra na sua casa. E aí você vai chegar para o central de monitoramento, mas vocês não viram, mas eu investi milhares de dinheiro. E como é que vocês deixaram? E eles vão falar assim, mas o controle estava na sua mão. Era só você apertar ele. Só dependia de você. A palavra de segurança que você acionaria as câmeras, os mais caros têm inclusive isso, que é a palavra de socorro, para poder ligar. A gente queria ver o que estava acontecendo, mas você não ligou, você não gritou, você não acionou, você não startou. Sabe, quando eu saio do meio eletrônico e chego no mundo espiritual, muitas pessoas estão sendo atacadas por demônios. Muitas pessoas estão sendo aprisionadas, muitas pessoas estão sendo opressas. E nós temos todo um sistema de rastreamento e proteção à nossa volta. Que só está precisando o quê? Que você aperte o botão para ligá-lo. Só precisa muitas vezes você pedir misericórdia ao Senhor. Você chegar e falar, Senhor, perdão. Essa talvez seja a palavra de segurança no céu. Senhor, perdão, pequei contra ti. Meu amigo, isso já acionaria a polícia espiritual, já ligaria as câmeras, tocaria os alarmes. Toda a história mudaria a partir dessa palavra de segurança. Mas muitas pessoas choram, se desesperam, gritam, vociferam palavras de maldição, mas não usam a palavra de segurança. Procuram culpados. Foi você que passou e não deixou o alarme ligado. Não, foi você. Não, o controle estava na tua mão. Não, mas você chamou minha atenção e eu distraí. Você deixou o cachorro sair, eu fui pegar o cachorro. Traduzindo, fica no meio desse pandemônio todo, ela procurando culpados. E no meio desse desespero, ela esquece a palavra de proteção que ela mesma gravou ou que ela recebeu no manual de instrução, e no nosso caso, a Bíblia Sagrada. Que ela fala exatamente sobre o quê? Se arrepender e pedir perdão. Para que todo o contexto mude. Só está nas nossas mãos, só depende de nós. Amém, igreja? Uma outra coisa que o texto vai falar, que é muito importante. Muito importante. Ele fala que estavam o quê? Quase todos mortos, não é isso? Quase todos é o quê? Não, olha só. O bom de uma igreja universitária, o pessoal já começa até a construção. Nós temos que analisar o texto, não sei o que. Não, tem gente que fica... Exatamente isso, vocês estão certíssimos. Se são quase todos, e a palavra diz dessa forma, é que dizer que existiam pessoas que ainda estavam sendo vistas como vivas. E ele diz o quê? Que nós precisamos fazer o quê? Cuidar dessas pessoas que ainda estão vivas ou que estão entre a vida e a morte. Nós precisamos trazer pessoas para a vida, para a luz. E aí você pergunta, por que o texto está dizendo isso? Será que é em vão? Por que fortalecer os outros? Porque é simples. Se você tem mais pessoas à tua volta que estão dispostas a te ajudar, que estão vivas, que estão na mesma visão que você, com a mesma energia que você, dividir as tarefas se torna muito mais fácil. E é disso que a palavra está falando. Quando nós lemos, a palavra diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se dobrar, de se romper. O que ele está dizendo? Junte pessoas, fortaleça pessoas que estão perto de você para que vocês possam literalmente fazer uma rede. Porque hoje você está de pé, mas pode ser que amanhã você fique cambaleante, você se sinta fraco, você se sinta sonolento.
E se você cuidou de pessoas hoje, eu posso dizer com toda propriedade, com toda certeza, que amanhã, quando você precisar, alguém vai tocar em você e vai assim, cara, vai descansar um pouco, que eu vou ficar aqui na vigília, eu vou ficar aqui na torre de vigília, cuidando para que o inimigo não entre no nosso arraial. Quem aqui já viu aqueles filmes de guerra? E eu acho que um que foi bem marcante quanto a isso, se não me engano, foi Platoon, um filme dos anos 90. E eles estavam ali no meio daquela guerra no Vietnã, aquela situação cinematográfica, mas reportando uma situação de combate. E ali eles tinham tido um dia muito exaustivo e agora eles precisavam o quê? Fazer a vigília, os turnos da noite de vigilância. E aí fala, vamos lá, você pega o primeiro turno, você pega o segundo, você vai pegar a terceira vigília, você vai pegar... E dividiram ali, e aí cada um fica acordado 1 ou 2 horas, depende do tamanho do turno. É assim que a gente treina no militarismo. Em alguns quartéis da Marinha chegam a treinar 3 por 6, 3 horas na hora. O fato é, a madrugada foi cansativa. O dia foi cansativo para todo mundo. Todo mundo combateu, todo mundo atirou, todo mundo lutou, todo mundo está em guerra, todo mundo está longe de casa, todo mundo está no meio do mato, todo mundo corre o mesmo risco. Então, a principal coisa que eu espero é que, enquanto eu estiver aqui na vigília, você possa dormir em segurança, tranquilo, porque você sabe que eu estou cuidando de você. Mas a hora que eu te chamo e falo, ei, eu dei uma volta de relógio e agora é a tua hora de vigília, e agora eu preciso descansar, eu preciso dormir. A minha vida agora está entregue nas tuas mãos. Você precisa confiar nessa pessoa. Então a gente tem 2 coisas. Se você está sozinho, você vai ter que passar a noite toda vigiando. E eu vou dizer para você, vai ser muito mais cansativo, porque o dia, quando raiar, as coisas voltam a acontecer normalmente. Então é de suma importância que nós possamos ter pessoas à nossa volta para nos ajudar nos combates. E aí vem uma reflexão, você que tem feito o Cristo em casa, você que tem saído do seio da igreja, você que tem abandonado toda a eclésia porque as pessoas não são dignas de você, só tem pessoas problemáticas, pessoas com dificuldade, pessoas doentes, pessoas fofoqueiras e etc. Mas você é perfeito, então você agora se isola dentro de casa. Lógico, se escondendo no coronavírus, porque tem que sempre ter um culpado. Então, culpado, só que a vacina já veio aí, cara. E o mundo está voltando, mas algumas pessoas continuam escondidas dentro de si mesmo. E o que eu quero te dizer essa noite é que nós precisamos estar em comunidade. Sabe, há um dia, alguns anos atrás, eu fiz um curso operacional, um curso de sniper. E eu lembro quando eu fiz aquele curso, quando terminou o curso, o comandante do batalhão de montanha foi à frente para falar na cerimônia de formatura e ele falou uma coisa muito interessante que eu guardei para a minha vida. Só que ele falou em uma coisa e eu botei aquele em amplo aspecto. Onde ele falava, um bom sniper precisa treinar outros snipers. Porque o dia que você precisar do tiro certeiro, você tem que ter certeza que mesmo que te aconteça algo, alguém vai saber fazer aquela função. Ele estava falando uma coisa muito mais ampla do que aquilo que a gente tinha aprendido no curso. Se você é diácono, ensine outros a serem diáconos. Se você é pastor, ensine outros a serem pastores. Se você é levita, ensine outros a tocar também. Nós não podemos, como igreja, em momento algum pensar, eu preciso ser o último biscoito do pacote, a última e a única opção. Isso é egoísmo. E não provém do Senhor. Então, o que ele motiva é o quê? Você precisa estar preparando pessoas. É o texto esse coronel parafraseou o que está escrito aqui em Apocalipse. Você precisa fortalecer outros. Você precisa ajudar outros. Ah, de repente eu sou de um ciclo de oração, mas o outro irmão não está acostumado a orar, então vamos lá. Vamos dobrar o joelho aqui comigo. Ora aí 20 segundos, que é a hora 3 minutos. Aí da próxima vez, não, agora a hora 40 segundos. Mas eu não sei o que orar. Fala aí alguma coisa, chora na presença do Senhor. Isso aí, então, isso dá ibope, hein? Chora na presença do Senhor, né? Dá ibope no céu. Chora na presença do Senhor, que às vezes a tua lágrima vai mexer mais com o coração de Deus do que as tuas palavras. E aí você vai lá, chora e depois ela continua orando às 10, 15 minutos, porque ela já está acostumada. E quando você vê, daqui a pouco você está num ciclo de oração, você está orando 5 minutos, outro está orando 5 minutos, outro está orando 3 minutos, outro está orando 8 minutos, e as coisas estão fluindo. Porque tudo isso também é treinamento. E ele está falando, você precisa fortalecer outras pessoas para que na hora que você precise, você tenha a quem recorrer, você tenha quem te ajudar no meio desse combate. Amém, igreja? Então nós não podemos fazer as coisas sozinhos, porque sozinhos se torna muito mais difícil. E aí vem uma reflexão para você que está ouvindo, porque para a igreja eu não precisaria nem dizer isso. Talvez você esteja passando uma situação que esteja ficando muito difícil para você. E você tem um pastor e uma pastora que te auxiliam. Você tem um líder de célula que te auxilia.
Procure essa pessoa, divida com ele, busque alguém para andar com você também na situação de dificuldade. Uma coisa que eu e minha esposa vemos como pastores e psicanalistas é que tem muitas pessoas que só procuram ajuda quando a coisa já está nas últimas. Quando você está passando do lado da pessoa, tá outra lá com o desfibrilador, vai, respira, respiração cardíaca. O que é isso? Não, é que ela já estava morrendo já 2 meses. Aí agora foi... Por que você não falou nada antes? Aí alguém vai falar ali, né? Porque tem sempre aquele incircunciso desviado que tá assistindo, né? Aquele de coração duro. Você mesmo. Aí você fala, mas o pastor também não teve a visão e a revelação. Sabe o que é pior? Deixa eu te contar algo. É quando o pastor tem visão, tem revelação, olha no fundo da pupila do candango e fala, você tá com problema? E a pessoa fala, não, tá tudo perfeito, tá tudo bem. É engraçado, eu tive um sonho com você. Não, tá tudo bem. Engraçado, eu estava na vigília orando de madrugada e um profeta veio que, eis que eu te digo que isso com alguém que não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí você paga preço, jejua, ora, clama e o Espírito Santo te revela e fala, não, se algum fofoqueiro que está dizendo, se fofoqueiro, meu Deus, você me perdoa, o fofoqueiro não tem CPF não, hein, só pra, nem número de PIS, PASEP, o fofoqueiro que você está falando aí veio direto do trono. Porque eu estava em consagração e falei, não, isso tudo é história. Então, o que você tem que dizer? Então tá bom. Aí passa um tempo, o que acontece? Porque eu tô... Então... Aí você tem que parar, lembrar que Jesus colocou pastores amorosos, né? Porque tem hora que você para, baixa, olha um pro outro e fala assim, caraca, né? Agora que a coisa já andou tantos quilômetros, agora que... Pô, lá atrás, não, mas eu fiquei com vergonha, então, meu Deus do céu, vamos lá agora, vamos tentar agora montar uma estratégia, um plano, vamos buscar no céu para resolver. Coisa que lá atrás seria o quê? Um estalar de dedo, seria muito fácil resolver. Mas algumas pessoas preferem o quê? Não, precisa ter emoção, vamos dificultar a coisa ao máximo. Novela mexicana, né? Bom, no texto ainda tem uma outra coisa importante sendo dita. Sobre a questão da falta de integridade nas obras. E aí eu pergunto para você, o que é ser íntegro? Ser íntegro, estar inteiro, que não sofreu diminuição, que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido. Então isso é estar íntegro. O que ele está falando? Que houve ruptura, houve quebradiço, não está ileso. Então essas pessoas estão com problemas. Mas o que ele fala na sequência? Que nós precisamos o quê? Nos guardar e se arrepender. Olha que lindo isso. Então ele vê a situação, há uma ruptura, há um quebradiço, há um problema realmente acontecendo, mas o que ele busca? Guarde-o e arrependa-se. É simples o texto. É muito simples e muito direto. Nós precisamos o quê? Descer do pedestal que nós estamos e reconhecer. E do momento que eu reconheço, a segunda coisa a ser feita é o quê? Se arrepender. Então eu reconheço e me arrependo. Além de também o quê? Me guardar. Versículo 4. Mas poucos que estão aí não se contaminaram as suas vestes. Se elas andarão comigo as vestidas de branco. E o quê? O vencedor será assim, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ai. Aí a gente entra no... Aí ferrou, aí vira seminário, aí aquele negócio, o cara tá no YouTube ao vivo e começa a correr aquele monte de comentário do lado, né? Mas vamos lá. Apagar o seu nome do livro da vida. Deixa eu te dizer, um dos maiores questionamentos que nós temos entre os evangélicos desde o século XVI, onde houve a reforma protestante, é a questão se há ou não a perda da salvação, se há essa possibilidade ou não. Os calvinistas dizem que a soberania de Deus é uma ação monergista, enquanto os arminianos vão falar, né, é monergista, é uma ação somente de Deus. E aí quando a gente entra na linha dos arminianos, ele vai dizer que Deus é um Deus que age de forma sinergista, traduzindo, Deus coopera com o homem para que as coisas aconteçam.
Traduzindo, enquanto uns dizem que não, Deus que decide ponto final, os outros vão dizer que o homem tem a participação o quê? Em cima da questão do livre-arbítrio. Então seria, trocando em miúdos, para a gente aqui não dar uma aula, né? Se fosse um seminário, eu entraria em muitos outros detalhes aqui sobre essa questão dessa cisma em meus evangélicos, mas aqui eu resumo para você dessa forma. Seja monergista, seja sinergista, o fato é, existe uma coisa escrita aqui que não pode se não levar em consideração e não ser analisada, não ser vista. O Senhor está falando aqui no texto de uma forma muito clara, e eu convido a você a olhar sobre essas questões do eterno debate. Ele vai falar, primeiramente, os que não se contaminaram. Então, o que está... Não é nem subentendido aqui, está claro aqui, que existe um grupo de pessoas que estão buscando a face do Senhor, que fazem parte da igreja, porque essa carta é a igreja. Essa carta não é a cidade. Essa carta é carta à igreja. E é isso que a gente precisa entender. É uma carta para a igreja. Não é para o mundo. Não é para o planeta. Se fosse pro planeta, era fácil. Tava explicado. Encaixa aqui, beleza, tá todo mundo aqui bem, estamos aqui com pedigree, tem uma carteira de membro, tá tudo beleza. Não é disso que ele tá falando. Como é que começa o texto, o cabeçalho, no teu capítulo 3? Carta à igreja de Sardes e ao pastor da igreja de Sardes. Traduzindo, é uma carta direcionada para o pastor e para os membros da igreja, não é para o mundo. E ele está falando aqui que os que perseverarem, traduzindo, os que não se contaminaram. Quem não se contaminaram? Dentro da igreja existem pessoas que, infelizmente, irão se corromper, ou já se corromperam. Então essa é a primeira coisa que ele coloca para a gente. E nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos entender o contexto, e por isso que muita gente não gosta nem de pregar, nem passar, nem vai nem nas cartas de João para pregar. Não passa nem para Judas, não. Vai que vira a página no vento ali, eu leio. Então tem gente que passa longe de Apocalipse, por questões como essa. Porque eu falar de uma graça maravilhosa, salvadora, transformadora, que perdoa qualquer coisa, é mole. E agrega, e enche igreja. Porque tem um monte de gente doente que quer ouvir isso. Dipirona. Quem já foi no médico aqui e falou assim, não, toma aí uma gota de dipirona e, né, espera aí de 6 em 6 horas se der dor e espera 3 dias que vai ficar tudo bem. Quem já passou? Aí tu, pô, vim aqui só pra ouvir isso, tu vai tomar dipirona? Não tem um exame, não tem um nada. Não, acredita aí, a dipirona vai ser o suficiente. O problema é que a dipirona, eu acho que ela não sabe o poder mágico que ela tem. Né? Ou a gente tem que falar alguma palavra quando tosse, talvez a culpa seja nossa, né? Porque os médicos falam com tanta propriedade, então toma dipirona, toma lá o paracetamol que vai ficar tudo bem, e às vezes toma, não é isso tudo, né? Então a primeira coisa, os que não se contaminaram. Segunda coisa que ele fala aí, andarão ao lado do Senhor os que são dignos. Opa, se ele tá falando, olha, é sala de português de 4ª série. Vou chamar a Sofia para assistir ela comigo, né? Sofia, vem assistir ela aqui, que é a aula de português da tua série. Se quem vai andar ao lado do Senhor são os que são dignos, o que ele está dizendo para a igreja? Tem gente que não vai andar porque não é digna. Ah, não, é para o mundo. Para o mundo? Lê as 7 cartas ali e vê se isso é realmente para o mundo. Se ele está falando para o pastor e para a igreja. Tem mais. As vestes dessas pessoas estarão brancas. Existe texto à toa na Bíblia? Não. E por que ele cita que esses que são dignas, que não se contaminaram, terão vestes brancas? Porque tem gente que recebeu veste branca, que não vigiou, que não perseverou e que permitiu que ela fosse manchada. É fato. E eu em Minas Gerais, essa semana, olhando para o meu avô de 95 anos, o Espírito Santo falando comigo, fala para ele vigiar. Eu falei, meu Deus do céu, cara, se eu falasse para ele, sobra para mim, cara.
A coisa tá feia. O velhinho tá lá, eu falei, meu Deus do céu. E o velhinho emocionado, falou assim, eu tenho que perseverar. Eu falei, se o senhor tem, imagina eu. O senhor já tá quase ali fechando já o pacote, já, pô, só te despedindo, e eu tô aqui no meio dessa caminhada ainda. Quase já que nem Paulo falando, guardei a fé, combati o... Tô na metade do seu caminho. Literalmente. Pois bem, os vestes precisam estar brancos, nós não podemos permitir que as nossas vestes sejam contaminadas. Mas, pastor, já contaminaram. Pastor, minha veste já está manchada, eu sujei, tá... aquela situação que eu fiz. Mas o que ele vai falar para nós, eu repito o que o texto disse, nós precisamos nos arrepender. Essa é a palavra-chave para acionar todo o sistema de segurança à nossa volta. Arrependimento. Essa é a grande questão. Arrependimento só o quê? De pecados? Ah, não, pastor, isso aí é para o meu vizinho que caiu em adultério, isso aí serve para ele. Ó, inclusive a irmã fulana de tal voltou a fumar. Isso aí é para ela. Será que é só disso que a gente está falando? Às vezes, a nossa língua, Tiago, capítulo 3, vai falar que a língua é um órgão tão pequenininho, mas que faz o mal. Um negocinho pequenininho que consegue destruir um corpo inteiro. Às vezes, nós estamos destruindo o nosso corpo e as nossas vestes com a nossa língua. E aí você fala, mas como, pastor? Às vezes você se metendo em fofocas onde não deveria. O Espírito Santo grita no teu ouvido, se cala, para, levanta, sai dessa mesa. E você continua. E você... Não, pastor, você não está entendendo. Você não está entendendo, pastor. Calma aí. Vistas ao processo. Né, isso, advogado? Vistas ao processo. Né? E a gente dá aula, a gente aproveita aqui e ainda faz um compilado de direitos também com nossos alunos. Então, quero vistas. Não, esse dia aqui, ó. Tava todo mundo deitando malho, eu tava em silêncio, não tem uma palavra minha aí. Aí o Espírito Santo fala assim, só tinha teu pescoço balançando para cima e para baixo. Porque não é só áudio, não, tem vídeo também nas câmeras de segurança. Né? Tá ali, você só não falou nada realmente. Pastor, eu tô guardando a minha língua, só não guardei o meu pescoço, né? Porque eu tô aqui, ó. Como é que é fulano é isso? Fulano ladrão, Beltrano, não sei o quê, não vale nada, aquela roupa, você só... Mas, de repente, na filmagem, você estava parado, imóvel. Aí você fala, agora eu escapei. Será que escapou? Pergunto eu a você. O que o Salmo primeiro fala que é tão marcante para muita gente na humanidade? Não se sentar na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes, você está fazendo questão de estar sentado ali, você só está... Não, eu estou só em silêncio, eu estou só ouvindo, pastor. Estou orando em espírito. Mas será que foi para isso que você foi chamado? Será que aqueles que se fazem amigo do mundo se fazem inimigo de Deus? Será que está escrito isso em algum lugar da sua Bíblia? Porque na minha está. Em versões diferentes. Eu já procurei versões que está escrito a mesma coisa. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós não só falamos, mas com o que nós concordamos. Eu não estou dizendo para aí que você tem que ser o chato para ficar botando dedo na cara de todo mundo dizendo, deixa que eu te digo. Não é isso. Mas às vezes você chegar e a conversa está andando por um caminho e você, cara, na boa, desculpa, mas eu vou levantar e vou sair. Não, que isso? Fica aí. Não, passa. Pô, não... Eu não concordo com esse tipo de conversa, com esse tipo de construção. Respeito vocês, mas eu prefiro sair para não pecar. Às vezes só uma palavra educada já muda toda a história. Porque as pessoas falam, pô, mas não, calma aí, cara. Não. Aí já vai haver ruptura. Não, pô, vamos trocar conversa. Eu não quero que essa pessoa saia. Mas eu quero falar disso. Pô, então daqui a pouco o que acontece? Tá escada você sair e algumas pessoas daqui a pouco ir pra perto de você. Quem já passou por isso numa festa? Já passei. Você, pô, desculpa aí, mas caraca, você tá pesado essa parada aí. Eu não quero emitir opinião, porque vocês já sabem a minha opinião, não é isso? Vocês querem ouvir o que eu tenho pra dizer? Não. Então, fica aí na conversa. Vou sentar ali, tal, tranquilo, vou pegar um refrigerante, vou ficar lá e já fica por lá. Daqui a pouco você vai ver. Chega um, chega outro perto. Que já passou por isso? Já passei mais de uma vez. Pô, aquela conversa tá pesada ali, eu não tô concordando, não tá me incomodando, tá me deixando mal aquela conversa. Então nós precisamos guardar os nossos lábios e tomar posicionamento para que a gente não possa ser contado entre aqueles que são escarnecedores. O que mais? Uma outra coisa linda que está escrita aqui nesse texto é que a esses que vencerem vai acontecer uma coisa muito, muito espetacular.
Jesus Cristo vai proclamar os seus nomes. Você já parou para imaginar isso? O que você está passando? E o Senhor Jesus fala assim, atenção, atenção a todos. Pai, anjos do Senhor, essa aqui, com as vestes brancas, essa vencedora, se chama Júlia. Esse vencedor aqui se chama Felipe. Vocês já pararam para pensar a profundidade disso? Só de imaginar, me dá vontade de chorar de emoção. Fala assim, cara, meia tantas lutas, combates, quedas, estrupicões, roupa suja e joga de novo na água sanitária para limpar de novo, água sanitária espiritual. Tô eu de novo aqui lutando, buscando. No final das contas eu consegui vencer, e nessa que eu consigo vencer, eu vou escutar o meu Senhor. Ele sabe o meu nome. Diante de milhares de pessoas, ele sabe o meu nome. Eu acho que é isso que é o mais extraordinário. Ele sabe porque ele te conhece, porque ele tem prestado atenção no que você tem feito. Muitas pessoas veem um Deus muito distante, onde eles precisam de algum intermediário para conseguir chegar a esse Deus. Onde, na verdade, a Bíblia fala que vai ser ele que vai te chamar pelo nome. É ele que vai chamar pelo... Não é o São Fulano, não é a entidade, não é... Não, não. A quem vencer, ele vai chegar diante do Pai e falar assim, Senhor, Pai, Deus eterno, anjos do Senhor. Essa aqui. Essa aqui é a Rebeca. Eu contemplei a Rebeca. A Rebeca lutou. Aí alguém pode até falar assim, pô, mas a Rebeca tá com vestes brancas. A Rebeca venceu. Não interessa a vida da Rebeca, os anos passados não. A questão é que, num dado momento, ela falou a palavra de segurança. E daquele momento, o sistema de monitoramento entrou e os olhos todos se voltaram para ela. E foi feita toda uma estratégia, toda uma situação para poder libertar ela daquele cativeiro que ela estava. Meu Deus! Contempla aí, abre teus olhos, pensa naquele filme de ação. E as câmeras agora estavam voltadas, mas de repente o inimigo foi lá e quebrou as câmeras. Quem já viu aquele filme de SWAT, que ele vai e bota no cano, aí sai aquela câmerazinha para poder enxergar. Eles não sabiam, mas a gente já estava colocando as câmeras na posição para saber exatamente como e aonde atacar. Porque do momento que ela pediu perdão, ela se torna minha filha. E eu não vou fazer nada menos do que tudo o possível para resgatar ela. Mas tudo está relacionado à palavra de segurança. Se arrepender, a confessar e a deixar. É a tríade da vitória na sua vida, assim como foi na minha e tem sido a cada dia. Porque como diz a palavra, miserável homem que eu sou, eu também sou um homem que erro e falho muito. A grande questão está em, no passar dos anos, você ir reduzindo essa quantidade de erros. Essa é a grande... Pastor, você erra? Erro. Estou falando publicamente, eu também erro. A questão é que quando eu era mais jovem, eu movia-se na emoção e muitas vezes eu acabava, quando eu via, já tropeçava e fazia besteira. Só que aí você vai amadurecendo, e aí você vai vendo, tipo assim, poxa, eu já pisei aqui nesse sonho, já me machuquei, não vou pisar de novo não. Mas você pisa ali, escorrega, e tu, torci a perna. Aí vem lá o gelo espiritual sobre o teu joelho, você, né, sendo ajudado a você continuar na caminhada. E de repente você tá firme de novo. Aí você olha um outro poço e fala assim, opa, já pisei nisso, não vou pisar de novo. Então a grande questão não está em errar e não errar. A questão está em você, com o passar dos anos, com o passar do tempo, com o amadurecimento da fé, você olhar coisas que você já cometeu, que você já errou, que você já falhou. Ou melhor ainda, que pessoas que estavam próximas a você fizeram. Aí é o nirvana da história. Aí é o ápice. É você olhar e falar assim, opa, eu lembro da minha prima que pisou ali. Eu falei assim, não vou pisar ali não. Eu lembro o que aconteceu com ela. E meu professor da escola, eu lembro quando aconteceu, ele contou uma história que ele passou por uma situação e aconteceu isso. Opa, tô fora, não vou... Foi aqui, ó, foi nessa esquina aqui, quando ele virou ali, eu lembro que ele contou essa história. E o sinal tava queimado. Eu já vi esse filme antes, eu não vou precisar colocar o bico do meu carro ali para acontecer o mesmo problema que ele teve. Eu vou tomar uma atitude diferente. Mas eu quero te dizer que mesmo que numa burra insistência, uma desatenta
uma situação desatenta que você estava aí, que você, puxa a vida, de novo eu cometi esse erro, de novo na mesma, não acredito. E aí você pode ter certeza que o acusador vai vir com toda a força contra você. Ah, sem piedade. Porque ele quer te destruir, ele quer ver você caído. Ele quer ver você opresso, ele quer ver você cativo. E ele fala, você esqueceu de apertar o botão e eu entrei. E aí eu lembro o versículo quando fala da casa adornada, que o inimigo sai, rodeia o mundo, e quando chega na casa, encontra ela vazia, desprotegida, com o alarme desligado. E ele não só entra, mas ele traz 7 piores com ele. Mas eu quero dizer que mesmo que 7 piores tenham vindo contra você, você tem um alarme na mão, você tem o sistema de vigilância que é acionado por vós. Basta você pedir socorro, basta você pedir perdão, basta você reconhecer os seus erros, confessá-los e os deixar. E eu posso garantir que o sistema de busca e patrulhamento do céu vai ser movido em sua direção, porque ele quer você nesse grande desfile, vestido de branco, onde ele quer declarar o teu nome como vencedor, como vencedora, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Mas eu termino dizendo sobre a outra frase, que é tão complexa, que é a questão de apagarei, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mas essa expressão está ligada exatamente a quem? A todos? A igreja? Ao anjo da igreja? Ou um pouquinho antes está dizendo alguma frase importante para a gente? Aos vencedores. Aos de veste branca. A esses, de modo algum, eu apagarei. Aí eu pergunto, tem palavra solta na Bíblia? Escrita... Não, isso foi dito por quem? Ah, Tiago estava distraído. Foi Paulo que escreveu isso aqui? Paulo ouviu e aí ele... Foi isso? A gente está falando do livro de Revelação, vindo diretamente do Senhor Jesus. Uma vez já transfigurado, já voltando ao céu, ele retorna para trazer essa palavra de revelação ao seu grande amigo João. E aí ele fala, a esses que vencerem, eu jamais apagarei. E aí vem a reflexão, por que ele falou isso? Sabe, eu não quero entrar em guerra teológica, monergistas, sinergistas, etc. Calvinistas, arminianas, não é esse meu objetivo. Ah, Agostinho, não é esse meu objetivo. Que a grande questão seja que bandeira você tem faz prazer, né, de levantar e de segurar. Eu quero dizer uma coisa, eu sou cristocêntrico. Eu tenho minhas doutrinas, eu tenho meus pontos de pensamento, tenho, eu sou estudioso da Bíblia, sim, estudioso da história da igreja, sim. Tive prazer de fazer pós-formação nisso, sim. Mas para que isso acontecesse, para que eu chegasse ou não cheguei, eu tenho a convicção plena que muitas pessoas estão se perdendo porque se prendem em bandeiras e esquecem quem é esse que vai dizer o seu nome na eternidade, nesse grande desfile. E é isso que eu quero convidar você a fazer, botar Jesus Cristo no lugar certo, em primeiro lugar na sua vida. Coloque-o no lugar certo. Entenda que só existe um Senhor e um Salvador. Ah, então eu não preciso nem de pastor. Eu não sou salvador de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar a seguir pelo caminho correto. É como você numa grande corrida de 5 km que tem aquelas pessoas que ficam dando água, dando às vezes um lencinho, né? Uma fruta para você, e mostrando o caminho é esse. Talvez seja isso a função do pastor. Mostrar o caminho. Porque às vezes a pessoa vai entrar na outra rua, você vai falar, ei, não é essa rua. Essa rua não vai te levar ao lugar certo. O que você está esperando, você tem que entrar nessa rua. Essa é a função dos pastores. Mostrar o caminho certo a ser seguido. Então sim, você precisa de pastores, porque você não é pura e simplesmente um leitor de bússola, quanto mais. E digo mais, quando você está no meio da corrida, às vezes é difícil você ainda ter atenção para ler o nome das placas. Então fica a dica para você. Eu quero fazer um convite a todos nós. Sabe, eu e você já temos começado uma linda caminhada. Uma caminhada de muitas conquistas e vitórias. E eu glorifico a Deus por causa disso. Porque você entrou, se alistou nesse exército.
Eu sei que percalços têm se apresentado no seu caminhar. Dificuldades, pedras. E infelizmente, eu não posso prometer que isso tudo não vai piorar. Eu não tenho essa capacidade. Pastor, você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo leitor da Bíblia. Onde o próprio Senhor Jesus fala que no final dos tempos aumentaria a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Ai das grávidas naquele dia. Então, como leitor da Bíblia, eu sei que as coisas não tendem a melhorar. O que nós precisamos fazer é clamar para que a volta do Senhor seja abreviada. E o que ele fala? Esse evangelho será pregado em toda a terra. Então nós estamos aqui exatamente fazendo isso. Uma vez alguém perguntou, por que uma igreja desse tamanho tem um canal na internet? Eu falei, simples, porque o meu objetivo é pregar a palavra. E eu glorifico ao Senhor, porque hoje nós já chegamos a 400 inscritos. Eu agradeço a Deus porque hoje nós temos mais de 12 mil visualizações nessas mensagens. Eu só glorifico ao Senhor, porque eu não sei como isso. É coisa de Deus. Mas tudo isso só existe por causa de vocês que cooperam na obra do Senhor para que se torne realidade. É você que está fazendo um fundo musical, é você que está no meio da iluminação, é você que está operando, é você que está ministrando, é você que está dando aula, é você que está dando um testemunho. Todos vocês fazem parte disso. Seja quando a gente coloca um relógio de oração, você também faz parte disso. Se a gente bota uma sala de oração virtual, você faz parte disso. E eu agradeço a Deus por isso, porque o que nós estamos fazendo é preparando mais pessoas para juntos estarmos em vigília. Atentos. Você faz parte disso. E eu posso dizer que eu creio que isso é só o começo. Agora, vocês já pararam para pensar nessas mais de 12 mil visualizações, se uma pessoa se rendeu ao reino, já valeu a pena. Se uma pessoa deixou de ir para o inferno por causa de tudo isso que a gente está fazendo aqui, já valeu a pena. Às vezes tem pessoas que falam, mas os números, o crescimento... Não se trata disso, de número de crescimento. E sim de salvação de vidas. De libertação, de transformação. Um dia eu falei que talvez esse pequeno grupo hoje pequeno, trabalhava como uma tropa de elite. Sabe, quando a gente faz o curso da SWAT, a gente vê que muitas pessoas são testadas, mas poucas vão para a área operacional. Poucos são aqueles que se mostram capazes de entrar numa situação de conflito para salvar outras. Talvez seja exatamente isso. Para botar uma roupa bonita, para ficar figurando nas fotos, tem um monte de voluntários. Mas para entrar na zona de conflito, para salvar vidas, são poucos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, preparando pessoas para salvar vidas. Adestrando pessoas para serem aprovadas, terem as vestes limpas e o nome escrito no livro da vida. Para que naquele grande dia o Senhor possa falar, ali eu sei quem é, ali é a Jéssica. A Jéssica, ó. A Jéssica vem ali. Ali é o Eduardo, não tenho dúvida. Charlotte, aquela ali, acha nome bonito, né? Charlotte, ela que tá vindo ali. É disso que a gente tava. Ademir, tá vindo Ademir ali, ó. Alamachoura. Pedro, vem Pedro. Aqui, ó, Pedro. Conhecem o Pedro? Não conhecem? Vão conhecer. Alabachebia, soube. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos brincando de convívio, nós não estamos brincando de igreja, não. Nós estamos nos consagrando, buscando orientação para que a verdadeira palavra, a genuína palavra de Deus seja ministrada a toda a face da terra. Talvez alguém lá no Afeganistão que escuta português, teve acesso à internet, está vendo essa mensagem. Você já parou para pensar nisso? Que ela não vai sair de casa agora como você pediu uma pizza. Em parte sabemos, em parte Deus revela. Mas ela agradeceu a Deus porque ela conseguiu carregar o celular, porque ela tinha um pouco de pacote de dados, ela escutou uma palavra de esperança. E ela fala, podem me matar amanhã, mas eu vou ter o nome escrito. Não se resume a só quem está aqui, é muito mais que isso. É se importar com vidas. É acreditar que Deus pode alcançar, transformar e libertar. Sabe o que eu quero te convidar, meu amigo, meu irmão, meu amado? É continuar, você que já entrou nesse caminho, rumando para a vitória. Mantendo-se fiel na caminhada.
sabendo que por mais que se apresentem percalços, você é mais do que vencedor. Como? Em Cristo Jesus. Então, como o Eduardo falou bem aqui no começo, se você já teve essa experiência, não largue dessa mão. Porque se com ele tá difícil, sem ele é impossível vencer. Impossível. Talvez você já tenha tido essa experiência e hoje esteja num charco de lodo, com a roupa toda imunda, mas eu quero dizer, ele é capaz de restaurar. Só precisa que haja o quê? A palavra de emergência. Senhor, perdoa os meus pecados. E todo o céu vai ser acionado em tua direção. Amém, igreja? Mantenha seus olhos no alvo que é Cristo Jesus. E permaneça vigilante e inabalável. É o que eu suplico a essa igreja, essa noite, em nome do meu amado, amado da minha alma, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus, eu vou orar por você.